Saudações a todos, então dando continuidade ao nosso curso de Ética e Deontologia Jurídica. Essa aula de hoje, relativamente breve, ela vai se tratar principalmente de algumas teorias na distinção entre direito, ética e moral. Nós vimos aquelas representações gráficas e quão problemáticas elas são, mas agora a gente vai ver algumas teorias que são importantes na teoria do direito, na ética jurídica, como isso sempre ecoa. Por exemplo, se vocês retomarem textos, vamos dizer, clássicos aqui no Brasil, como Lições Preliminares do Miguel Reale, vocês vão encontrar exatamente uma explanação muito próxima desses elementos. E eu falei com vocês que essa distinção entre direito e moral, por exemplo, ética e moral, ela não faria sentido para os antigos. Os étimos são os mesmos. Mos e ethos, eles têm referem-se ao mesmo fenômeno. Não que tenha o sentido de habitat, por exemplo, o mos. O mos já tem um sentido de um compartilhamento de uma ordem de valores, mesmo que não seja valor no sentido contemporâneo. Mas essa distinção ela passa a ganhar uma certa atribuição na modernidade, na tradição europeia continental. E Christian Thomasius, é um dos primeiros autores a fazer essa distinção entre ética e moral. E ela faz sentido naquele contexto, principalmente, vejam que estamos quando Thomasius escreve, século XVII, a Europa está tomada por guerras religiosas. Protestantes contra católicos, por exemplo. Isso gera uma incerteza de status de guerra civil, por exemplo, que perturba algum filósofo que está, vamos dizer, pensando ou pelo menos pretendendo a construção de um sistema. E aqui que o Thomasius percebe que o Estado Nacional nascente naquele período, ele passa a interferir na esfera do indivíduo de modo muito mais intenso que, por exemplo, durante o período da Idade Média. Vamos dizer, de certa forma, o Estado-nação que se forma na modernidade, ele imprime no indivíduo mais obrigações e deveres do que existiam anteriormente. Claro, a sua contraprestação, direitos. Mas isso torna também, quando você faz essa relação da equação entre direito e religião naquele período, algo muito importante. Uma certa fragilidade do indivíduo perante essas ordens. Uma submissão ao Estado ou uma submissão à religião. E a depender da sua crença, você poderia ter vamos dizer, consequências danosas por parte dessas instituições. Então, nesse contexto de guerra religiosa, o Thomasius vai fazer essa distinção entre ética e moral, colocando o caractere da exterioridade como aquele que distinguiria o plano da ética e da moral. Principalmente porque ele quer resguardar a liberdade religiosa. Então ele coloca que, por exemplo, a liberdade religiosa está atrelada à moral, a um elemento importante de interioridade, desse exercício, vamos dizer, das suas crenças. Não da exposição das suas crenças, porque aí ele vê que há uma interferência por parte do Estado, um certo controle, vamos dizer, que é uma certa pacificação social, que protege o indivíduo, mas que não o submeta à ordem estatal ou à ordem religiosa. E aí ele coloca o elemento da exterioridade como aquele que se caracteriza a ética. Então a ética é aquele comportamento que se exterioriza na ordem social, diferentemente da moral, que ela é interior. É uma tentativa que o Thomasius faz e que está relacionada com um pensamento comum na época, com o próprio Leibniz, um dos grandes polímatas da história do pensamento, vai colocar em uma ideia, que o direito não pode se eximir de comandar além de proibir. E vejo que isso está relacionado com toda uma tradição coercitivista do direito que, na modernidade, que o Thomasius faz parte, de certa forma Leibniz faz parte, com mais razão Kant faz parte, de que
o direito coloca essas obrigações e se assemelha, no caso, do modo de constituição da própria ética, reservando a moral para o plano individual, da forma de apreensão desses valores éticos. Ainda essa tradição que separa direito, ética e moral, mas em especial o caractere da moral e da ética, é para deixar que o indivíduo pense a moral e haja moralmente pela sua racionalidade e siga comportamentos ditos ou caracterizados enquanto éticos na sua dinâmica social. E aí o direito estaria atrelado a uma manifestação da ética ali e não propriamente da moral. E essa distinção entre direito e moral ela vai se aprofundar dentro da tradição moderna. Com Kant, isso talvez se torna ainda mais explícito, porque Kant, além da questão da interioridade e exterioridade, adiciona o elemento da autonomia e da heteronomia. E esses talvez são os marcos importantes do pensamento da filosofia prática kantiana. A moral é autônoma, a ética é heterônoma. Mas, obviamente, que essa autonomia de Kant não se representa nenhuma forma de egoísmo ou individualismo radical. Essa autonomia não decorre de arbitrariedade. Essa autonomia decorre de um processo de razão. É a lei racional individual, no final das contas, que é a moral em Kant. Diferentemente da ordem jurídica, e porque ética no termo alemão é um pouquinho... existe o Ethik, é utilizado, mas normalmente os autores fazem referência ali a Sittlichkeit, que é traduzido como moralidade. Moralidade ou eticidade são traduções encontráveis. Mas Sittlichkeit, ela faz referência a costume. Sitten seria exatamente costume. Então, o que Kant está colocando na relação aqui é principalmente elementos da moralidade ou da eticidade. A gente não precisa fazer distinção porque o termo Sitte ele tem a mesma raiz ou o mesmo sentido de referência a, vamos dizer, tradições que são coletivamente compartilhadas. Mas o grande ponto aqui no caso da ética, que para distinguir para Kant, é uma separação entre direito e moral. E tanto que a moral em Kant ela opera pela dinâmica do imperativo categórico e o direito opera pelo imperativo hipotético. Isso faz assim, toda a diferença no modo de articulação da relação entre direito e moral. Por quê? Aí, a ética também, em Kant, ela acaba sendo um imperativo categórico. Ela não é um imperativo hipotético. O imperativo hipotético vai ser a base de construção do pensamento normativo de todos os últimos 200 e poucos anos, vamos colocar assim, para dizer o mínimo. Porque é um modo de organização assim, lógica, de uma estrutura lógica dos comandos. Dado um comando, se não cumprido, então, consequência. Por isso que Kelsen é muito mais fácil de ser compreendido se pensamos na tradição kantiana que subjaz no pensamento do início do século XX. Grande parte dos autores estão... Veja, o neocantismo é a doutrina filosófica dominante nas primeiras décadas do século XX, nas universidades alemãs e austríacas. Kelsen faz parte disso. Mesmo que o interessante, o Kelsen da juventude não tenha sido lido tanto Kant, e lido mais autores afetos a, vamos dizer, a cultura do Império dos Habsburgo. Ele leu, por exemplo, muito mais... Ele confessa isso numa carta que ele troca com Joseph Kuntz, que ele, quando escreveu Problemas Capitais da Teoria Jurídica do Estado, que é a habilitação dele, né, ou a livre-docência, de 1911, ele está muito mais influenciado por Schopenhauer do que por Kant. E aí, quando vem as críticas, ou resenhas, né, publicadas na época, acusando ele de um neocantismo muito forte, ele realmente fica aguçado a ler o pensamento de Kant. Mas esse é um aspecto que é bastante importante no pensamento do Kant quanto à moral. Então vejam,
para Kant, nós temos aí uma distinção muito importante entre o imperativo hipotético e o imperativo categórico, que vão caracterizar os fenômenos do direito e da moral. Isso, de certa forma, e aí o mapa perdeu aqui o J do Ehring, vocês vão ver as duas grafias em português, mas o nome era escrito pelo menos no século XIX com J, e ainda a tradição faz isso, mas as traduções portuguesas colocam o J como a vogal I. E Ehring vai recepcionar a tradição kantiana nesse sentido e aprofundar a relação entre coerção e direito, ainda como caractere para poder distinguir direito e moral. Então, o direito é coercitivo, a moral não é coercitiva. O direito tem coerção, a moral não tem coerção. Pode ter persuasão, mas não coerção no sentido técnico. E ainda, hoje estamos falhando em textos. Jelinek. E o Jelinek, que é um autor que Kelsen fará questão de assistir aulas na Universidade de Bonn nas primeiras décadas do século XX. Ele desenvolveu, no âmbito da teoria do Estado, porque está na sua teoria geral do Estado essa temática, o que é conhecido como a teoria do mínimo ético. Que o direito teria um mínimo de conteúdo ético para a sua normatividade. O próprio Kelsen, de certa forma, sequer compartilha dessa posição, porque o direito não está determinado por essa questão. Quem vai discutir os valores da ética, da moral, é a política. Então, é o que eu falo numa breve fórmula, né? Antes do direito, em Kelsen está a política, e a política democrática, acima de tudo. Basta vocês tomarem contato com o texto A Democracia do Kelsen para poder perceber isso. Então, a acusação de esvaziamento ético do direito só faz sentido quando você analisa teoricamente as posições kelsenianas e como a teoria pura se apresenta, do que se você pensa num pensamento, uma filosofia política ou de uma filosofia do direito mais ampla em Kelsen. Mas Kelsen assiste às aulas de Jelinek com, assim, até comenta em cartas desmotivado, porque ele tinha uma série de alunos que o cercavam Jelinek e não permitiu que ele dialogasse ou questionasse o Jelinek sobre alguns aspectos, mas o Jelinek é importante para exatamente demarcar, na virada do século XIX para o século XX, essa posição de maior afastamento do direito em relação à ética. O direito é ético, sim, mas um mínimo de conteúdo. Vários dos comportamentos, os comandos que são regrados pelo direito não possuiriam conteúdos éticos na posição. Isso também não quer dizer que o direito é aético ou amoral. Sequer para Jelinek seria isso também. Não radicalizem. Mas, em contraposição à teoria do mínimo ético, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, com o pensamento de Joaquim Carlos Salgado, a teoria do máximo ético. Que o direito ele não pode ter uma pretensão mínima em relação à eticidade, mas sempre de expansão da sua eticidade. E esse é um processo, assim, como a positivação dos direitos fundamentais, ou seja, dos direitos humanos, dos antigos direitos naturais, fazem parte desse processo de expansão ou de, vamos dizer, abertura para a eticidade no direito. Só para colocar aqui uma posição que é complementar no plano da distinção entre direito moral e ética. E ainda, vale a pena colocar uma distinção entre direito e coerção, que ela é interessante para se pensar a relação entre direito moral e ética. Na classificação das normas antigas do direito romano, mesmo que não seja uma classificação da romanística clássica, de Paulo e de Celso, é posterior, o ius perfectum e o ius imperfectum se relacionam exatamente com a existência ou não de uma consequência jurídica enquanto sanção, ou mesmo no caso de um negócio jurídico, de nulidade daquele negócio jurídico. Então,
mesmo em algumas leituras dos romanistas, o caractere da coerção está presente em relação ao direito, diferentemente da moral e da ética. O que faz a pensar no caso do direito que essa coerção ela vai se manifestar de dois modos, e o Ehring também tem isso, em ato e potência. Você tem coerção e coação no direito. Coerção é a coação em potência. E a coação já é, em ato, o próprio exercício da consequência, dessa uma consequência jurídica, através de força ou de violência legitimada pelo poder do Estado. Para usar uma fórmula mais weberiana aqui. Mas, de todo modo, essas discussões entre uma distinção entre direito, moral e ética perpassam essas discussões, por exemplo, no campo da coercibilidade, da autonomia, da heteronomia, que são elementos que devem estar presentes aqui para se pensar a relação entre direito, moral e ética. Não só, se a gente for ler isso nas tradições mais contemporâneas, isso ainda permanece. O caractere se o direito ele tem um conteúdo moral que compartilha ou se ele não tem esse conteúdo moral. Veja que são as leituras do positivismo inclusivo e exclusivo. Por outro lado, por fim, no caso aqui da bilateralidade atributiva do Miguel Reale, porque a bilateralidade ela existe anteriormente na tradição neocantiana. Giorgio Del Vecchio, por exemplo, trabalha a bilateralidade a partir de uma leitura das categorias kantianas. A gente pode pensar essa bilateralidade aqui enquanto intersubjetividade. Esse é um ponto que é muito importante. Mas o traço que molda o pensamento do Reale aqui é pensar essa bilateralidade de modo atributivo, ou seja, ela é uma relação recíproca entre sujeitos que atribuem um feixe de direitos e obrigações. E aí vem, por consequência, alguns traços desta característica, que é a bilateralidade atributiva, para se pensar a diferença entre ética e moral aqui. O direito é exigível, a moral e a ética não são exigíveis. O direito é heterônomo. Para o Miguel Reale, a moral é autônoma e a ética é heterônoma e o direito também é heterônomo, mas não é uma característica que é compartilhada por todos. O direito é coercível, a moral é incoercível. A ética poderia ter uma discussão aqui se é uma coerção social, haveria uma coerção social. E por fim, o direito ainda, com a sua bilateralidade atributiva, possui uma pré-determinação formal. Diferentemente da moral e da ética, que não possuem essa pré-determinação formal. Essa pré-determinação está o quê? Sedimentada na tradição de expectativas de comportamentos e valores. Mas não é formalizado, vocês não vão encontrar esse código. E por isso que eu sempre desperto essa discussão. O próprio uso do termo ética jurídica, ou quando se vincula a uma deontologia jurídica, ela, no fundo, ela está se afastando da compreensão tradicional de ética. Porque a deontologia jurídica possui predeterminação formal. São deveres, ou seja, dentro dessa relação bilateral e atributiva, que estão, por exemplo, formalizados nos textos das leis, dos códigos de ética, das leis orgânicas. Então é um caso assim, que é muito interessante. Eu fiz questão de deixar isso de forma explícita no próprio título da disciplina, entre ética geral e deontologia jurídica. A deontologia jurídica ela já está com base em uma pré-determinação formal. Estamos nos marcos da normatividade do direito e não mais do posicionamento ético quanto a ações e comportamentos. Então esse, por exemplo, é um elemento importante para poder se pensar a própria disciplina e o modo como as pessoas se referem à ética jurídica. É lógico que seria esvaziar também a ética jurídica só pensá-la a partir desses marcos normativos formalizados previamente. Enriquece muito mais a discussão ao se colocar o quê? Outros modelos que não são contemplados pelo direito. E vejam a grande questão. No modo como os operadores operam o direito, não há uma reflexão constante, ou pelo menos o comando deontológico, e não é automático na mente do operador de direito. O que está mais ou menos apropriado ali nessa ordem de valores
são exatamente os valores da ética e da moral. Não são os valores do direito ou da ética jurídica enquanto deontologia jurídica. Então, é por isso que é interessante complementar essas duas visões na formação de vocês, porque apenas uma delas ou vai culminar num excesso de formalismo, no caso da deontologia jurídica, ou num apenas de certo distanciamento também de só uma mera elucubração ou de um desejo de idealidade ética, se não é, vamos dizer, compartilhada essas duas compreensões do que a ética coloca e do que essa deontologia apresenta enquanto horizonte. Então são dois pontos que a gente deve considerar constantemente aqui nessas discussões. Então, essa seria assim, uma breve discussão sobre as distinções entre direito, moral e ética nessa disciplina, só para a gente poder caminhar. Vejam que, em maior ou menor grau, eu vou acabar utilizando essa distinção da tradição europeia continental entre moral e ética. Moral como âmbito individual, ética como âmbito mais coletivo, socialmente compartilhado. Claro que quando for tratar de tradições mais que não fazem a distinção, como o próprio utilitarismo ou tradições mais contemporâneas da tradição analítica, que não vão fazer a distinção forte entre ética e moral desse modo europeu continental, aí eu vou fazer as justificativas. Ó, nesse momento aqui é ética e moral enquanto sinônimo, neste momento aqui é ética e moral enquanto fenômenos distintos. Perfeito? Então, até breve.